O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Edila Thaís de Souza. Boa noite, tudo bem, Edila? Boa noite, Cristiana. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda novamente à TV Cresce. Edila, eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas. A Edila é doutora em psicanálise, mestre em educação, especialista em desenvolvimento humano, profissional com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de pessoas, construindo carreiras, formando liderança e, consequentemente, fortalecendo a cultura de resultado das organizações. E o tema de hoje é Desafios construtivos, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. Boa palestra, boa live, e no final a gente retoma a nossa conversa. Muito obrigada, Cristiana. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos, né? E vamos discutir sobre esse assunto tão importante: desafios construtivos, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento. Já dizia uma velha música: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Na verdade, desafios construtivos é mais do que levantar e levantar, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. É levantar com um aprendizado, é ser um antifrágil. Mas vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Bom, vocês já ouviram sobre o meu currículo, eu só quero apresentar, além disso, os meus livros. Tenho o prazer de ser coautora de 6 livros, Transformando Valores em Resultados, Curtindo o Coach Adoidada, Elas S.A., Mentes em Perigo e 2 sobre liderança. Um sobre liderança extraordinária e o último foi lançado agora, em agosto de 2023, Neuroliderança, a chave para ser o melhor líder, do qual eu sou também a coordenadora. Por que isso é importante? Eu quero te mostrar que, na verdade, esses desafios construtivos, né, são construídos por nós, porque todos nós passamos por dificuldades, oportunidades de crescimento. Essa mudança, quem faz somos nós. Então, vamos lá? Bom, quais foram os seus principais desafios no ano de 2023? Estamos agora em novembro, já é hora da gente começar a pensar, né, em fazer os planos para 2024 e fazer planos para 2024, fazer planos para uma próxima época, envolve olhar para trás e ver o que eu consegui. Pois é, quais foram os desafios que você enfrentou nesse ano? Mas mais do que isso, qual que é o seu nível de satisfação com os seus resultados aqui nesse ano? Quando você pensa para 2023, a grande questão não é quais foram os seus desafios, mas qual o resultado que você conseguiu. E mais do que isso, mesmo você falar assim: Edila, eu consegui vivenciar todos e venci todos. Qual o seu grau de satisfação? Porque, às vezes, sabe aquilo, lembra da sua época de escola? Que a gente chegava com a prova, né, que valia 10, e você chegava com 6? 6 era a média. E dependendo da matéria, você falava assim: poxa, graças a Deus, que bom que eu consegui a média, não vou dever mais. Mas dependendo da matéria, você chegava com 8, você falava assim: mas eu podia ter ido mais. Eu sei mais disso aqui. E é essa a grande questão. Não são só as dificuldades que a gente vive, mas qual é o nível de satisfação. Porque o nível de satisfação nos ajuda. O nível de insatisfação pode segurar, mas também pode ser aquele que vai falar assim: não, sai daí. É na hora, né, de procurar um novo espaço. Mas o nível de satisfação é aquele que fala assim: eu fui bem, que legal, eu consegui atingir o que eu queria, mas mais do que isso. É aquele que vai te dar aquela questão de que eu consigo ir além. Eu posso
se eu conseguir uma vez, eu consigo outra. E aí é muito importante você pensar o seguinte: você sabia que 80% do seu sucesso, do seu nível de satisfação, da sua alta performance, é determinado pela sua atitude? E só 20% é determinado pela aptidão técnica? Então, não importa que se você seja um excelente corretor, mas você se vê assim? Você dá o seu melhor? Você se vê capaz de transformar, de superar as dificuldades? Não importa que você seja um pai de primeira viagem, né? O que a gente chama marinheiro de primeira viagem, mas, ou se você, às vezes, já é o pai de 5 filhos. A grande questão é, você se vê como pai? E mais do que isso, você se vê como um pai amoroso ou aquele pai que ajuda, que supera os desafios e ajuda os filhos a superar os desafios? Pensa isso como em relação às suas amizades. Em relação, eu já falei, à família, ao seu casamento, em qualquer nível da vida, ou em qualquer área da vida, em qualquer papel que você exerça na vida, a sua, né, a sua alta performance, a sua capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, em atingir o sucesso, ela vai depender 80% da sua atitude. Como é que você está? E isso não quer dizer que eu sou ótimo, que eu sou super. Quer dizer que eu corro atrás daquilo que eu preciso. Então, para a gente começar a entender isso aqui, nós vamos começar a trabalhar no seguinte: quais são os gaps que podem me impedir de alcançar os resultados desejados? Quais foram aqueles vazios, aqueles lugares que você deixou em aberto que podem ter dificultado a sua, né, a sua capacidade de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento? O primeiro deles é o que é que você é em relação à sua vida e aos diferentes papéis que você atua. Você é um protagonista ou você está sendo simplesmente coadjuvante? O que é ser protagonista da minha história? Significa que eu estou assumindo o que eu quero. Eu pensei, eu tenho os meus objetivos, e eu não estou simplesmente me encaixando nos objetivos dos outros. Então, para isso, muitas vezes, é o primeiro gap, o primeiro ponto que não te ajuda a alcançar os resultados desejados, a não conseguir transformar as suas dificuldades em oportunidades de crescimento. O segundo gap é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não tenho clareza de quem que eu sou, de quais são os meus valores, da onde eu quero chegar, de quais são os meus pontos limitantes, eu vou ter mais dificuldade de me conectar com os outros, de fazer o quê? De avançar, de buscar novos resultados, de buscar, inclusive, um autodesenvolvimento. Então, autoconhecimento também, se você não se conhece, se você não se vê, se você não para pensar em você, ele pode ser um gap que está te impedindo de alcançar os resultados desejados. E o terceiro gap é muito parecido com esse, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você conhecer as suas emoções, reconhecer as suas emoções, trabalhar com as suas emoções a seu favor. E você está se ouvindo? Você está usando os seus pontos fortes, as suas emoções, aquilo que você tem, né? Aquelas emoções que podem impactar a você. Você está sabendo controlar, usá-las no momento certo para te impulsionar, ao invés de te parar? E, por último, o gap que pode te impedir de alcançar os resultados que você deseja é exatamente o gap de estratégias corretas.
É você ter o poder de analisar. Olha, você já se conhece, já está conhecendo as suas emoções e sabendo controlá-las, mais que controlá-las, usá-las a seu favor, mas você tem as ferramentas, a competência necessária, mas mais do que isso, o discernimento para saber o que usar, como usar e por que usar aquilo. Estratégias corretas. Esses 4 elementos, eles nos ajudam a alcançar os nossos resultados desejados. Esses 4 elementos, quando usados corretamente, mas eles também são eles que nos ajudam a transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. Pois é. Então, agora que você sabe o que pode te impedir de alcançar, existe uma outra pergunta. Nesse mundo de tanta transformação, nesse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, que agora também é bunny, por quê? Porque as pessoas foram vistas, principalmente depois da pandemia, quando a gente começou a olhar que a gente muitas vezes é ansioso, a gente se sente o quê? A gente viu que as coisas não são lineares, elas não continuam direto, mas elas são incertas. Cada vez mais, como eu vou atuar nesse mundo em transformação? Como eu vou atuar como pessoa? Como eu atuo como profissional da minha área? Conquistando novos clientes, conquistando os novos mercados, sendo, muitas vezes, o gestor de outros profissionais. Como é que eu vou atuar junto à minha família? Como é que eu vou atuar lá com os meus amigos na minha comunidade? Porque o eu, gente, ele não existe sozinho. O eu, ele existe no nós. Eu só, né, vou me fazendo isso a partir de do relacionamento. Eu, inclusive, me avalio a partir do lugar que eu estou, da posição que eu estou, do papel que eu ocupo, do que é esperado de mim, do que eu espero, mas do que o outro também espera, aquele que se relaciona comigo diretamente, mas esse nós impacta no mundo. Então, quanto mais eu entender dessas transformações que o mundo tem, mais eu vou conseguir transformar essas dificuldades em oportunidades de crescimento. E eu não estou falando aqui que eu tenho de entender da guerra de Israel ou de o que está acontecendo em função do petróleo e tudo mais. Eu estou falando de entender do meu mercado. Eu preciso até de entender por que o meu mercado mudou em função de tudo o que está acontecendo no mundo. Mas como é que eu atuo no meu mercado? Como é que eu posso melhorar, por exemplo, como profissional, o que é mais importante agora? Não é à toa que o CRES está fazendo, tem mais uns 2 anos que o CRES vem fazendo essa maratona de lives para que vocês tenham o quê? Oportunidades de crescimento em todas as áreas. Na área profissional, né, eu vejo, acompanho o canal e eu vejo quanto que de lives a gente tem em função do mercado imobiliário, mas também na área pessoal, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de carreira, porque isso impacta esse profissional. Então, como é que eu vou olhar? Né? Eu preciso de pensar em 4 questões. Para eu transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, a primeira coisa que eu preciso é aprender, desaprender e reaprender. Aquilo que muitas vezes era a resposta ontem para o problema, hoje já não é mais. Então, eu preciso não só ter uma capacidade e um interesse em aprender, até porque aprender faz parte do ser humano, é uma das necessidades do ser humano, mas eu preciso estar muito atenta que eu preciso, muitas vezes, desaprender. Eu preciso pensar em como é que isso aqui dava certo até ontem, até uma semana atrás, mas agora existe o melhor.
Então, eu vou desaprender e reaprender. E, muitas vezes, viver esta questão. Como é que eu, olhando o que está acontecendo, penso em melhorar, penso em potencializar aquilo que eu já aprendi e aquilo que até então era o melhor, era o ideal, era a solução. Outra coisa que eu preciso é aprender a acertar e errar. Gente, isso é muito importante mesmo, porque, na verdade, como é que a gente foi ensinado? Lembra um pouquinho lá na escola? Quando você acertava, você ganhava um certo, bem bonito, né, grande, e você, tranquilo, acertei, isso aqui eu já sei. Quando você errava, você ganhava um X, e muitas vezes você ia olhar, ia somar, muito mais preocupado com a questão da nota, com o resultado final. Mas isso aqui, agora, a gente precisa de mudar essa percepção. Primeiro, a grande questão não é o resultado final. Lá, a gente só olhava o resultado final, olhava a nota da prova, olhava a nota do bimestre, olhava a nota do ano. É por isso que tantas coisas a gente aprendeu e a gente nem sabe mais. Aliás, a gente nem sabe se a gente aprendeu. A gente sabe que a gente estudou para fazer a prova. Né? Bom, mas e aí? O que agora é esperado de mim? Nesse tempo, ao invés de olhar para o resultado, eu vou olhar para o processo. Ao invés de falar o seguinte, acertei, deu tudo jóia, vamos para frente, não. Não acabei de falar que pode ser que o certo de hoje, amanhã não seja o ideal? Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso, de novo, de acertar, chegar, bater a meta, olhar o que foi feito e pensar, poderia ser feito diferente? Eu posso para uma outra vez ampliar, e esse poderia não é para falar assim, por que eu não fiz? Não, é para falar o seguinte, de uma próxima vez, eu preciso começar a olhar para esse outro lado. E o mesmo processo, ele deve ser feito com erro. Eu devo pegar todo o processo, olhar, falar, peraí, o que foi que eu fiz? Eu fui, né? Qual foi o processo todo? Olha, aqui deu certo, aqui também deu, aqui começou, como diriam os adolescentes, a dar ruim. Peraí, o que eu vou fazer? A partir disso aqui, como é que eu vou atuar? Como é que numa próxima vez eu vou fazer? É esta questão. O erro, ele não tem de ser visto como isso é culpa, mas o erro, ele começa a ser visto em uma oportunidade de crescimento também. Acertar e errar fazem parte do processo. Agora, nos dois casos, eu preciso de aprender o quê? Eu preciso de aprender a refletir sobre o que foi feito, para que de uma próxima vez eu possa agir diferente. Eu possa melhorar, atingir o desafio, atingir a meta quando eu não atingi, quando eu errei, ou, mais do que isso, mesmo quando eu acertei, como é que eu posso aprimorar? É por isso mesmo que a gente precisa, hoje, não é focar na eficácia, mas é na eficiência. Por quê? Eficácia é fazer o que é esperado, no tempo esperado, com os recursos que você tem. Ou seja, atingir o alvo. Ok. E eficiência? Eficiência, ela vai além. É você fazer o que era esperado, né? Atingir o que era esperado, trazendo uma inovação. Utilizando menos recurso, utilizando menos tempo, com menos pessoas, de uma forma diferente, mas que fez
com que aquilo se tornasse melhor. A grande questão é que eu, ao fazer algo com eficiência, eu produzo algo a mais. Eu não só atinjo a meta, eu vou atingir uma outra questão. Eu vou verificar as oportunidades de crescimento ali. Mesmo quando eu atinjo a meta, quais são as minhas oportunidades de crescimento? Mas aí você tem uma terceira questão, aliás. Existe a história que, para você transformar as oportunidades, as dificuldades, em oportunidades de crescimento, eu preciso continuar e recomeçar. Lembra do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Pois é, hoje em dia, a gente tem duas palavras que falam muito bem disso. E a gente vai ver que, inclusive, elas ampliam exatamente como eu estava falando. A gente fala muito em resiliência. O que é a resiliência? É você ser capaz de passar por uma dificuldade, de passar por um desafio, sente a dor, se precisar, dobra, mas quando aquele desafio passa, você volta para um lugar que você estava. Você continua. Só que, na verdade, a gente tem hoje uma outra palavra que ela vai um pouquinho além. Com certeza você já ouviu falar em antifrágil. Nassim Taleb, ele fala, né, da antifragilidade. O que é ser antifrágil? É também passar pelas dificuldades. É também ser resiliente no resistir às dificuldades. Mas quando você retoma, você não retoma no mesmo lugar, do mesmo jeito. Você retoma além. Você já traz uma inovação. Você aprendeu com aquela dificuldade. E, de repente, aquela árvore, né, que estava frondosa ali e ereta, ela faz uma curva de um lado para o outro. Por quê? Porque ela viu que ali, se ela continuasse frondosa, mais ereta, reta, o vento ia acabar quebrando. Então, ela dá uma curvadinha. Assim é com a gente, né? Transformar dificuldades em oportunidades é pensar no que eu posso fazer e ir além. E muitas vezes, recomeçar vai precisar de ter a mão do outro, vai precisar de ter ajuda, vai precisar de que eu pensar que eu não preciso ser um super-homem. Se eu tenho alguém que eu posso pedir ajuda, eu posso ir lá, eu posso fazer uma parceria, é o que a gente fala, né, do chamado das collabs, porque o outro também pode me ajudar a crescer. E se por acaso quebrar alguma coisa, se eu não conseguir, eu posso recomeçar. Então, ser antifrágil também significa recomeçar. Recomeçar de uma forma mais forte, porque eu já aprendi aonde eu errei. Não quer dizer que eu nunca mais vou errar. E não quer dizer nem que eu não vou errar naquilo. Quer dizer que eu já aprendi que aquela forma não foi a melhor. Pelo menos naquele momento, naquele espaço, naquela circunstância. É por isso que pesquisadores, né, que, por exemplo, estão buscando a cura do câncer, a cura de várias doenças, eles fazem o quê? Eles fazem a pesquisa, não é do jeito que eles esperavam, mas eles continuam. Se não fosse assim,
o que aconteceria? Há muito tempo, várias pessoas já tinham desistido de, por exemplo, de encontrar a cura do câncer. Ângela, mas quanto tempo a gente ainda não encontrou? Não encontrou realmente, mas existe um outro lado. O que a gente está fazendo? Eles estão ali transformando dificuldades em oportunidades de crescimento. Cada não que eles recebem no processo, né, na pesquisa, eles percebem o seguinte: esse não é o caminho. Ou esse é o caminho para isso aqui, mas não é para esse aqui. Está vendo a diferença? Está vendo como é que a coisa pode ir além? Então, você precisa ter esse espírito de aprendizagem. É o lifelong learner, né? Aprender a vida toda. Eu preciso aprender, mas eu preciso também desaprender. Tem coisas que eram muito boas antigamente, já não estão assim, né? A gente que trabalha com mercado imobiliário, a gente sabe que antigamente, né, eu me lembro quando eu era mais jovem, a gente ia buscar um imóvel e o que a gente fazia? A gente pegava o jornal, olhava o que atendia e aí a gente marcava para visitar o imóvel. Hoje, né, eu passei recentemente pela venda da minha casa e pela compra da minha casa, de uma outra casa. E era muito interessante o que a gente fazia para resolver, né, qual que a gente ia visitar. Você ia para os sites, abria cada questão, olhava as fotos, olhava as informações e você escolhia aquela que você gostaria de visitar. E tem umas que, antes de visitar pessoalmente, eu poderia até fazer um passeio virtual. Então, observe. Desaprender e reaprender. Eu visitei algumas casas nesse período? Sim, visitei. Só que muito menos se eu comparar com há 11 anos atrás, quando eu comprei esse imóvel aqui. Acertar e errar. Nós vamos fazer isso todos os dias. E se eu ficar pensando naquilo que eu errei, ficar me martelando, nossa, por que eu errei isso de novo? Tem tantos anos de carreira, como é que eu faço isso? Ao invés de pensar nisso, para e pense. O que foi que te levou a tomar aquela decisão naquele momento? De repente, você errou por alguma coisa que aconteceu e tirou da sua atenção ou tirou do seu eixo. Quando você acertou, será que a vida toda nós vamos viver com aquilo que a gente viveu como estudante, que quando a gente não sabia a resposta, ao invés de deixar em branco, a gente chutava? Você também já fez isso, porque eu já fiz. Ou seja, eu não posso viver nos meus acertos de chute. Mesmo aqueles que eu não sabia, é uma tentativa e erro. Mais que nunca eu tenho de parar e conversar para ver o que foi feito. Continuar, não desistir, recomeçar, mas recomeçar ou continuar de uma outra forma, mais forte. Saber trazer uma inovação. Isso aqui é uma forma de eu ir mudando, ampliando. E, por último, qual que é a última forma da gente transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento? Transformar e superar. Olha como é que eu revisei tudo para a gente chegar aqui. Na vida, já dizia Lavoisier, né? Na vida nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o que eu posso fazer com a aprendizagem de hoje, com a dificuldade de hoje, para que ela se torne o trampolim da oportunidade que eu preciso. Para eu superar. Uma próxima vez, como é que eu posso fazer? Essa reflexão
é básica. E eu preciso pensar dia após dia no que está sendo feito, no que eu estou fazendo. Bom, mas a gente está chegando mais ou menos, já passou da metade, e eu quero recapitular com você o que a gente já fez aqui. Né? Olha, a gente pensou nos nossos desafios e na nossa satisfação. E foi muito interessante que a primeira coisa que eu quis destacar foi o quê? Que você, grande questão não é se você acertou ou errou. A grande questão é o seu nível de satisfação. Porque se o seu nível de satisfação, mesmo nos acertos, ele deve ser algo que você deve pensar o seguinte: e o que mais eu posso fazer? Depois a gente pensou nos 4 gaps que podem nos dificultar para ter, né, para fazer das nossas dificuldades desafios construtivos. A gente entendeu que a gente precisa ser protagonista da nossa história, ou seja, assumir a nossa responsabilidade. A gente entendeu que a gente precisa de ter autoconhecimento para saber, para ter essa clareza de quem eu sou, de quais são os meus valores, quais são os meus pontos fortes, como é que eu vou utilizar isso, né? Quais são os meus pontos limitantes que podem atrapalhar, então o que eu preciso fazer, porque tem alguns pontos limitantes que eles não vão nem te dificultar, eles não vão te atrapalhar, você simplesmente sabe. Se você sabe nadar ou não, não faz diferença nenhuma aqui para o ramo que você trabalha. Então, se você não é um exímio nadador, ou se você mal sobrevive ali na água, então, isso aqui não faz, aqui para nós não faz diferença. Então, você não precisa preocupar com isso. Preocupe-se com isso quando você for viajar, quando você for para o clube. Esse é um outro detalhe. Esse aí vai ser, se você vai querer ou não ir além, é outra coisa. Né? Mas quais são os seus pontos? Edna, eu preciso melhorar minha fala, minha forma de falar, minha dicção, conhecer, ter uma cartela mais ampla de assuntos para trabalhar, para conversar com o meu cliente. Conhecer o mercado, conhecer o que está acontecendo, até para argumentar com ele. Eu mandei uma proposta de trabalho essa semana e a pessoa que está intermediando, né, que é a pessoa, o RH que quer me contratar, ela escreveu para mim assim: Ângela, há uma questão de negociação? Falei, né, a gente nunca fecha. Pode acontecer um valor menor? Pode. Falei, olha, há negociação. Mas antes, entenda o seguinte, eu estou te mandando um projeto para o ano todo. Então, significa que ele pode ser parcelado de 12 vezes. É o quê? Já é um argumento, já é uma nova forma de olhar com o outro, ou olhar o outro e saber conversar no seu ramo. O que você precisa de fazer? Como é que você tem se atualizado? Como é que você tem se atualizado quando a gente pensa em inteligência emocional? Porque a inteligência emocional envolve não só essa intrapessoal, que é você conhecer as suas emoções e utilizá-las a seu favor, mas também envolve a inteligência interpessoal. Como é que você está vendo o outro? Está lembrado que quando a gente quer, né, nenhuma ação, ela vem sem emoção? Então, como é que eu posso entender mais dessa inteligência emocional, do que acontece com as pessoas, para que, mais do que oferecer para ela um bom produto, eu possa entender a sua verdadeira demanda e, mais do que demanda, a sua verdadeira dor. É muito interessante. Né? Um dos pontos, por exemplo, da minha casa que eu vendi, ela tem uma área externa. E a pessoa que veio aqui, que comprou, ela falou, eu não estava nem muito preocupada com a área externa, não, Ângela, porque área externa dentro de apartamento, eu tive uma experiência terrível, que era dos vizinhos, muitas vezes, deixarem cair as coisas lá, ou mesmo jogar as coisas,
toquinho, né? Caiu um pedaço de papel, ou um toco de cigarro, alguma coisa assim, lá embaixo. E a gente ter sempre de ficar limpando, Ela falou, quando eu cheguei aqui, que eu vi que a sua área externa não tem nada para cima, não tem ninguém para cima, porque apesar do meu apartamento não ser cobertura, mas a minha área externa é, ela falou assim, fez toda a diferença. Eu não tenho escada para subir, que eu não podia, né, no caso dela que está comprando, mas eu também não vou ter essa chateação. E aí ela falou, poxa, fez toda a diferença. Olha, que eu nunca, e foi interessante que depois eu comentei com minha filha, né? Eu nunca tinha pensado muito na área externa dessa forma. Mas por que isso foi importante para ela? Porque lembrou para ela de uma dor. Então, por isso que nesses símbolos aí, né, tem o símbolo do ouvir, do saber ouvir, de ter essa escuta ativa, de ter esse interesse, de contar, porque quanto mais você e eu aprendemos a ouvir o outro, mais a gente consegue trabalhar com essas questões. Aprender, desaprender, reaprender, acertar e errar, continuar e recomeçar de uma nova forma. Me transformar também, não é só transformar a situação, é me transformar para que eu possa superar. Muitas vezes aquilo que eu achava que era, né, que eu não conseguiria, de repente, eu vejo que não, pode ser feito. Eu já consegui uma vez, eu posso conseguir de novo. Então, o que você está fazendo? Certo? E aí, depois que a gente já aprendeu sobre os gaps, né? Vamos voltar lá nos gaps, sobre o protagonismo, sobre a questão da inteligência emocional, a questão do autoconhecimento, da inteligência emocional, de usar a estratégia certa, você veio para cá e aprendeu, né, 4 pontos que, para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento, você vai precisar de ter. Bom, nós vamos para a nossa última parte agora, que é exatamente entender o quê? Você precisa, né, transformar para alcançar resultados, para fazer esses desafios se tornarem construtivos. A primeira coisa que você vai fazer para mudar a sua performance é mudar a sua mentalidade. Gosto de dizer que a gente tem 4 coisas na vida que, quando elas andam coerentes, concluentes, que há realmente aquela integralidade, tudo caminha muito fácil para nós. A primeira é aquilo que eu penso, né? É aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço e que se torna um hábito. Ou seja, a forma que eu penso vai determinar as minhas falas. Então, se você tem uma mentalidade onde você ainda não superou, não aprendeu a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, a ver o erro como uma oportunidade de aprendizagem, da próxima vez, quando acontecer alguma coisa errada, você vai fazer o quê? A culpa não é minha. Quero saber quem que é o culpado. Não bateu a meta? Não, ó, deixa eu olhar o que aconteceu. Agora, se você já conseguiu aprender que a gente aprende também nas dificuldades, que a gente cresce com os erros, na próxima vez que a meta não for batida, que o objetivo não for alcançado, você vai parar sozinho ou com a sua equipe, depende de quem está envolvido no processo, e vai pensar, vamos ver o que aconteceu? Mas não é para falar do erro, é para falar do processo. O que nós fizemos? Aconteceu isso. Você vai vendo todos os passos para ver o que que deu certo. Até aqui, ó, foi tudo direitinho.
Foi nesse aqui que nós cometemos o gargalo. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Onde foi que nós não fizemos o que era necessário fazer? Ou fizemos o que a gente conhecia e não chegou ao resultado esperado? A partir do momento que eu faço essa reflexão do processo, eu começo a quê? A mudar. Eu já mudei. Isso significa que eu já mudei a minha mente, que eu já sei que eu posso crescer. E mais do que isso, eu começo a falar, a verbalizar. E aí, de uma próxima vez que você for buscar uma resposta, e o nosso cérebro, ele busca os padrões, ele não busca, o nosso cérebro, num primeiro momento, quando ele quer uma resposta, ele não busca assim, falar assim, vamos criar. Não, ele busca o seguinte, qual que é o padrão? Quando ele começar a buscar o padrão, ele vai perceber que você começou a mudar esse padrão. Você começou a refletir sobre esse padrão. E quando você começou a refletir sobre ele, você teve outras descobertas. E isso ele coloca em prática uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que se torna um hábito. E, de novo, você vai mais ou menos por automático. Mas, se você não começar a vigiar, a mudar a sua mentalidade e perceber o que você está falando, se você está falando de acordo com a sua nova mentalidade, ou está repetindo coisas que você já fazia ou já conhecia, é aí que eu tenho de ficar atento. E aí eu vou te dar agora uma ideia sobre mudança, né, dessa questão da mentalidade. Existe uma palavra muito importante, a mais importante para você mudar a sua mentalidade ou o seu mindset, é essa: autorresponsabilidade. Assuma que é você quem vai fazer. Que você vai fazer pequenas mudanças para que você seja o protagonista da sua história. Tá? Então, vamos ver quais são essas mudanças? Primeira mudança: diminuir as desculpas. Sabe quando você para refletir e começa assim, não sei, não era isso, foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano. Você está julgando a sua responsabilidade no outro e não está vendo qual foi o seu papel. Não, diminua. Pense no seu papel. O que você deveria ter feito, o que você fez, e aí você já cai na segunda coisa. Começa a relacionar causa e efeito. E, gente, pensar no seu papel não é falar assim, você que é o culpado. Não, é pensar o que foi que aconteceu. De novo, aqui a gente não está procurando culpa. E isso é muito interessante. Desafios construtivos, transformar dificuldades em oportunidades de crescimento, é, inclusive, não procurar culpa, mas é procurar o quê? Realmente um crescimento, uma modificação, uma superação. Então, à medida que eu olho para o processo, qual que é a causa e efeito? Relaciona as questões. E comece a pensar o seguinte, nisso que aconteceu, nesse todo o processo, onde é a minha responsabilidade? Às vezes, a sua responsabilidade, mas é fulano que toma essa decisão. Mas você ligou para fulano para perguntar, ô fulano, eu estou aqui ligando, né? Quero saber se você já pensou, quero saber se você precisa de mais uma ajuda, quero saber se ficou claro para você, se está transparente o que é necessário, se existe alguma dúvida. Assumir a responsabilidade pessoal tem a ver com ser o protagonista da história. Eu não sou o responsável por tomar a decisão, mas muitas vezes eu posso ajudar o outro na sua dificuldade.
eu sou o responsável? O que é que eu estou demorando? É alguma coisa que eu ainda preciso ter? Então, se eu preciso, o que é que eu posso esperar? O que eu posso fazer para que eu consiga? E aí, exatamente, né? O que eu posso fazer para? Uma mudança muito clara. E eu preciso, a partir daí, falar, nesse momento em diante. Não importa o que eu já fiz, mas o que eu vou fazer agora? Não quer dizer, gente, que aquilo que eu fiz anteriormente não seja aprendizagem. É, mas não quer dizer que porque eu fiz anteriormente, eu vou ter de continuar a fazer. Mais do que nunca, aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não dá certo. Lembra da Gal Costa cantando essa música há muito tempo atrás? Pois é. Mais do que nunca, eu vou parar, vou sim olhar qual que é o meu conhecimento, o que pode me ajudar a resolver esse problema, mas muitas vezes eu vou precisar de quê? De buscar novas soluções, novas formas. E eu saio dali com aprendizagem para o futuro. Égila, mas você acabou de falar que muitas vezes eu não vou aplicar aquilo de novo, sim. Mas a aprendizagem para o futuro pode ser, olha, isso aqui é uma das chaves. Ou isso aqui pode não ser uma das chaves. Lembra que a gente falou da pesquisa? Como é que vai fazer? E está na hora agora de você começar a refletir. E lembra que a gente falou ali em cima que é oportunidade de crescimento? Mas eu quero te lembrar que sucesso nunca é acidental, gente. Aquilo que o outro acha assim, nossa, mas fulano conseguiu isso, cara de sucesso, cara de sorte. Ele não é. É porque a pessoa não viu atrás. Por trás desse sucesso, você tem um processo que gerou um resultado. Nesse processo, houve um comprometimento seu com a excelência, um planejamento inteligente, um esforço focado. E aí apareceu uma oportunidade que você soube aproveitar. Então, e às vezes essa oportunidade, ela veio dentro de uma dificuldade que você transformou numa oportunidade de crescimento. Lembre-se, você precisa de ter um resultado de um comprometimento com a excelência. Quanto mais eu posso melhorar, que mais eu posso oferecer e que o que mais eu possa oferecer nunca seja a ideia de, vamos barganhar um preço. Que isso seja uma das últimas coisas que você faz, porque você pode oferecer outras questões para ela. Mas que você tenha um planejamento inteligente. Qual que é a sua meta? Qual que dessa meta, como é que você pretende chegar até ela? Quais são os objetivos no longo do processo? Você vai pegar essa meta e dividir em partes. Como é que você vai fazer o esforço focado? Esforço focado, gente, quer dizer ter foco. Eu vou me esforçar para alcançar aquela meta, mas eu vou ter foco. E ter foco, gente, é mais do que falar assim, é isso que eu quero. Ter foco é saber que é isso que eu quero. Então, nesse momento, eu vou dizer não para várias outras questões. E realmente saber aproveitar essa oportunidade. Tá? Então, o seu nível de sucesso raramente vai exceder o seu nível de desenvolvimento pessoal. A sua alta performance é ela que vai determinar o seu sucesso. Pois o sucesso, né, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, quando nós estamos pensando aqui em desafios construtivos, em transformar dificuldades em oportunidades de crescimento, quando nós olhamos para 2023
e vimos os nossos desafios, o nosso nível de satisfação, a gente está olhando para pensar o seguinte: que pessoa melhor eu posso ser? Que profissional melhor eu posso ser? O que eu preciso me tornar? O que ainda falta? E como é que eu posso melhorar cada dia mais? Porque essa pessoa, ela vai atrair sucesso. Eu costumo falar que o que a gente, né, quando a gente começa a buscar aquele comprometimento, aquele esforço focado, tudo aquilo, né, que a gente falou ali atrás, a gente começa a mudar o estilo de vida da gente. Eu não vou fazer isso no trabalho, não vou nos outros lugares eu não vou fazer. É automático, porque eu aprendi com o melhor. Bom, só que tem uma coisa, gente. Encontrar o seu caminho sozinho é mais difícil. Eu posso te ajudar. E eu esqueci de lá atrás falar uma coisa. Para quem ficou aqui até o final, eu posso te ajudar e eu vou te ajudar. Sabe como? Eu vou te dar um bônus. Para você que assistiu toda essa live, você vai ganhar um mapeamento das suas forças pessoais. Você vai responder a um mapeamento, né, as perguntas, e depois você vai receber um relatório sobre você. E essas forças pessoais, elas vão, inclusive, te dar o norte para que você faça o quê? Para que você perceba como é que você pode transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento, utilizando as suas forças pessoais. Então, se você quer esse mapeamento, aqui estão minhas redes sociais. Né? Eu estou ali, o Cresce também está colocando, Instagram, Edila Thaís, LinkedIn também, Edila Thaís, o meu QR Code está aí para você ir para o WhatsApp. Agora, o que você vai fazer? Quer fazer esse mapeamento? Pois é, você pode, né, fazer duas coisas. Primeiro, entrar lá ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou pelo QR Code e escrever: Edila, assisti sua live lá no Cresce São Paulo e eu quero fazer o mapeamento de forças pessoais. Só me mandar uma mensagem e aproveito, já manda o seu e-mail, porque eu vou mandar pelo e-mail o link que você vai receber, vai poder fazer o seu mapeamento e receber o relatório. Ok? Essa é uma das questões. E a outra forma que eu te convido para poder te ajudar é exatamente me seguindo nas redes sociais, porque você vai conseguir ver mais disso que eu estou falando aqui. Vou te dar mais orientações sobre como transformar as suas dificuldades em oportunidades de crescimento. E eu estou aqui torcendo por você para que, nesse momento, e a partir mais ainda daqui, você possa realmente viver os seus desafios de formas construtivas, transformar as dificuldades que aparecerem e vão aparecer em oportunidades de crescimento. E muito obrigada por você que esteve aqui com a gente. Muito obrigada ao Cresce por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Oi, Edila, estou voltando aqui com você. Edila, muito obrigada pela sua palestra, pelas suas informações. Edila, você falou muito da gente identificar os nossos erros e procurar tirar esses erros da nossa frente e desafiar essas questões. Eu vou posicionar você em uma outra questão. E quando a gente não consegue identificar o nosso erro, porque muitas vezes a gente tem isso na gente, a gente vive o dia a dia da gente, muitas vezes a gente tem uma sensação negativa, mas a gente acredita que essa sensação negativa ela é o cotidiano, ela é normal, né? Ela é ruim, mas ela é normal. Eu não sei se você está entendendo aqui meu posicionamento. Como é que a gente faz para identificar isso e dar aquele start? Não, eu realmente preciso melhorar, sair de onde eu estou. Bom, esse é o momento que você precisa de uma visão de fora. Nem tudo realmente a gente consegue a gente identificar. Por isso que existe, um dos ícones que eu coloquei ali, foram duas mãos dadas.
é a hora que você precisa de pedir ajuda. É a hora que ou você vai pedir ajuda para um profissional, procurar um coach, Sim, procurar um mentor. Às vezes a questão é emocional, vai precisar de um terapeuta, certo? sim, E não tem problema nenhum, gente. Antigamente, quando você falava de terapia, era aquele negócio, né? Olha, eu não estou doido, não estou querendo. Não, terapia, ela faz bem, ela traz um concordo. equilíbrio para a gente. Ao mesmo tempo, muitas vezes, você precisa realmente se conhecer e ir além do conhecimento e colocar novas metas. É um coach que você vai precisar. E, Sim, às vezes, você já está em algum lugar que você já tem bem o seu caminho definido, já tem um autoconhecimento, você não está conseguindo ver outras soluções. Aí o olhar do mentor é importante. Por quê? Porque ele já teve uma experiência. Ele vai falar com você: olha, existe esse caminho A, existe o caminho B, existe o caminho C, mas o caminho A tem tais coisas, o B, sim. e aí você vai escolher. Então, são diferentes profissionais que podem te ajudar. Essa ajuda externa é muito importante, sabe? E é muito, assim, até às vezes assustador, de repente você se dá conta, né, que tem algo errado com você e que você pode ser muito melhor do que você é naquele exato momento, né? E é legal, realmente a gente precisa de uma outra pessoa que está do lado de fora para ensinar aí qual é o caminho para a gente percorrer. Isso mesmo. Ontem, por exemplo, eu fui fazer. Eu sou mentora, né? Só que eu tenho uma área de área de atuação também dentro da. Eu tenho uma formação dentro da área de saúde. Tenho formação dentro da psicanálise, formação dentro da psicologia positiva. Então, ontem, eu fui dar uma devolutiva para uma mentorada daquele mapeamento dos sabotadores. E Ah, aí, quando eu virei para ela e falei assim: olha, geralmente, quando a pessoa tem esse sabotador, é porque lá na infância, porque o sabotador está ligado à infância. sim, Falei, ou ela tinha um sabotador muito alto, o controlador, né? Falei assim, ou ela teve uma infância onde ela era muito cobrada, uhum. ou ela teve uma infância onde muitas vezes o pai de família militar, uma família que Castrador, mudava muito, às vezes era porque mudava, sim, mudou muito, e aí ela não teve, eu falei assim, e aí ela precisou de ela controlar, porque ela não, para não pegar, né, um caos, ela não tinha uma rotina. sim. E aí ela começou a chorar. Quando ela me fez assim, eu falei: "Pronto, já toquei, então já não é já ela já Sim, ela o que ela sabia". Ela virou para mim e falei assim: "Edila, na minha infância, nós éramos 4 irmãos, 2 irmãos meus tinham uma questão, uma doença, mais séria, e então minha mãe dava muita atenção para fez só ele. para eles. E eu ficava naquela: "Ah, não vou ocupar minha mãe, não vou ocupar minha mãe". Aí ela falou assim: "Poxa, Edila, eu já sabia disso, eu já tinha, né, feito as pazes com minha mãe, perdoado, mas eu nunca imaginei essa interferência na minha vida". E Falei: tem, com certeza. Ângela, queria agradecer sua participação mais uma vez aqui na nossa TV Cresce. Muito obrigada mesmo por você dispor seus conhecimentos, sua atenção e seu tempo, tá? E também agradecer aos internautas que estão assistindo essa palestra. Bom, eu também agradeço e muito, por poder participar, estou sempre às ordens, agradeço também, né, a todo aquele que participou, fica lá o convite para você te conhecer mais, e eu quero só terminar deixando um desafio, tá, pra gente, é um desafio que eu sempre coloco. Eu gosto de uma frase da Jane Goodall, que é uma ambientalista, que ela fala o seguinte: "Não existe um único dia que você não impacte o mundo. A sua atitude faz a diferença. Com E você certeza, escolhe a diferença que você vai fazer. com Então a gente certeza. escolhe. É isso aí, Ângela. Obrigada, viu? Obrigada a todos e até mais. Até